Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo. Saudações vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 15 de novembro de 2019, vamos gravar o primeiro vídeo do dia e vamos abordar aqui 3 assuntos. Vamos falar sobre o patrocínio Qatar Esportes. Iremos falar também e mandar um recado para o Alexandre Campelo, presidente do Vasco da Gama. E para fechar o vídeo, vou mandar um recado aqui para o Neto. O Neto, apresentador do programa Os Donos da Bola. Vamos lá, meus amigos, começar a falar aqui do patrocínio do Qatar Esportes. Ontem, o jornalista do Grupo Globo, Bruno Marinho, desmentiu, falou que o grupo Qatar Esportes nunca teve interesse de patrocinar o Vasco da Gama. Esta é a linha de conduta do Grupo Globo, irresponsável. Uma notícia que foi dada também por um jornalista da Globo, o Anselmo Góes. Quando essa notícia saiu, eu fico muito feliz aqui de não ter participado dessa mentira e desse fake news. Muitas pessoas falaram que eu era pessimista, mas a realidade é que nunca houve essa possibilidade de patrocínio. E isso ficou bem claro quando 2 postulantes à presidência do Vasco, que foi o Júlio Brandt e que foi o Levenciano, tentaram levar esse patrocínio para fins políticos. Eu até questionei aqui e mencionei: poxa, o Vasco da Gama está sangrando. O Vasco precisa de ajuda. Se esses caras têm a possibilidade de trazer um patrocínio forte, que isso não fique condicionado à possível candidatura deles a presidente. Ajude essa gestão, porque ela está perdida e o Vasco sangra dia após dia, com muita dificuldade financeira. Aí ontem, Bruno Marinho taxa que conversou com os investidores e eles, por enquanto, não têm interesse de patrocinar o Vasco. O que não me causa espanto, porque dentro do Vasco é uma bagunça, meus amigos. A gente vê o nosso time muito esforçado, mas não tem ajuda por parte dessa diretoria. O Vasco não consegue reunir os seus conselheiros para poder aprovar uma simples conta, um simples balanço patrimonial. As pessoas lá fora veem a bagunça que é dessa administração. Mandar um recado aqui para o Alexandre Campelo. Cara, ontem nós defendemos o Vasco com unhas e dentes, como a gente tem feito sempre. E você, Campelo, você se desculpa com o Flamengo. Cara, os jogadores do Flamengo tentaram humilhar os nossos atletas. A guerra, entre aspas, começou com relação à dificuldade que os vascaínos tiveram para poder comprar ingresso para esta partida. Porra,
você vem ainda se desculpar com o dirigente do Flamengo. Os jogadores do Flamengo, principalmente o senhor Bruno Henrique, o cara fazendo alusões à violência, com gestos de guilhotina, de enforcamento, com gestos de foice, e você vai se retratar com o Flamengo? Eu, quando vi o jornal O Globo postar essa notícia que você, Campelo, teria se retratado com os dirigentes do Flamengo, eu fiquei mais enojado de você. E compreendi que você tem que sair para ontem de frente da presidência do Vasco da Gama. Você não tem condições. Você não é um representante do Vasco da Gama. E isso ontem ficou mais claro. Mais um episódio de tristeza. Porque é peitar e colocar essa mulambada no devido lugar. Era isso que um presidente do Vasco deveria ter feito. Não ter ido lá e se retratar. Mas eu sei que você tem os seus negócios pessoais e isso pesa. Fica com medo de sofrer retaliações nos seus negócios. Então você é covarde e não defende o Vasco da Gama da forma como deveria. Você vê como que são as coisas. O Neto, apresentador do programa Os Donos da Bola, ele nem vascaíno é, nem identificação com o Vasco ele tem. E ele ontem, no programa dele, colocou o Flamengo no lugar dele. Ele ovacionou o técnico Vanderlei Luxemburgo, coisa que merece aplausos, porque nenhum cara da mídia teve coragem de parabenizar o Luxemburgo. O Neto ontem chamou o Jorge Jesus de pé de rato. Chamou o Jorge Jesus de pé de rato. Um cara que nem Vasco é, defende o Vasco melhor do que esse presidente que foi lá pedir desculpas. E todo mundo, quem é bem intencionado, viu quem foi o culpado, viu quem foi o responsável pela briga que houve em campo. Todos nós vimos a tentativa do Flamengo de intimidar o Vasco. Não ganha no campo, foi humilhado no Maracanã, porque foi calado pela torcida do Vasco da Gama. E vem esse presidente do Vasco pedir desculpas. Então, meus amigos, era isso que eu gostaria de falar. Ficar feliz aqui, porque com relação a esse patrocínio, sempre disse fake news. E repito, fake news. Muitos me criticaram, mas a verdade prevalecerá e nada pode contra a verdade. Triste sim pelo Vasco não conseguir um patrocínio grande, mas sabedor também que é necessário o Vasco melhorar fora das quatro linhas para ter credibilidade para trazer um patrocínio desse esporte. Deixo aqui mais uma vez o meu nojo ao Alexandre Campelo e parabenizo mais uma vez o Neto pela coragem e pelas afirmações que ele fez ontem no programa dele envolvendo o Vasco da Gama. Meus amigos, era isso que eu gostaria de falar. Vasco neles, estamos juntos. Valeu!